Esta é a Bic Cristal, possivelmente o produto de maior sucesso já fabricado. Não importa onde você esteja no mundo, você encontrará esta caneta em casas, escritórios, escolas e praticamente em todos os lugares. Este design icônico chegou a todos os cantos da Terra, e é quase certo que, em algum momento da sua vida, você já usou esta caneta. Desde seu lançamento em 1950, mais de 100 bilhões dessas canetas foram vendidas em todo o mundo, superando em muito outros produtos campeões de venda. Surpreendentemente, o design permaneceu basicamente inalterado por mais de 70 anos e continua dominando o mundo, com 14 milhões vendidas por dia. Seu sucesso é tanto que a caneta recebeu uma publicação pelo renomado National Geographic sob o título Bic, porque 7 décadas depois da sua criação, ainda não largamos esta caneta, destacando que além da sua capacidade de ser facilmente fabricada, esta caneta mudou por completo o ato de escrita. Antes, se alguém queria escrever algo, sentava-se num local especialmente criado para o efeito, parado, enquanto desfiava todas as palavras que desejava. Era um ritual que exigia disciplina, mas não permitia erros. A Bic passou a dar possibilidade a cada um de escrever quando e como quisesse. Assim, o impacto desta caneta no mundo foi monumental. Os preços das canetas despencaram e as taxas de alfabetização dispararam. Mas por que esta caneta fez tanto sucesso? Apresentaremos todos os detalhes para mostrar a você a história incrível desta caneta e como o uso da física a tornou um design tão perfeito. Mas, para entender realmente o quão revolucionária ela foi, precisamos voltar ao passado. No passado, as canetas eram caras e difíceis de usar. As penas tradicionais eram sujas e precisavam ser constantemente mergulhadas na tinta. Por isso, a escrita era vista mais como uma forma de arte, limitada àqueles que sabiam usar uma caneta. Depois vieram as canetas tinteiro, que tinham uma ponta metálica e podiam conter a tinta em um reservatório próprio. Embora fosse uma melhoria, a ponta arranhava o papel e não controlava bem o fluxo de tinta, fazendo com que, de repente, gotas vazassem sobre a página. Além disso, essas canetas ainda eram muito caras, custando quase R$ 500 em valores de hoje. Naquela época, apenas cerca de 20% da população mundial sabia ler e escrever. Mas no final do século XIX, aconteceu um grande avanço. O inventor americano John Loud criou um mecanismo que depositava tinta na página usando uma pequena esfera no lugar de uma ponta fina. Em teoria, isso espalhava a tinta de forma mais uniforme e evitava borrões. Ele inventou a caneta esferográfica. Embora seu design funcionasse bem em superfícies mais duras, como couro e madeira, era áspero demais para o papel e por isso sua caneta nunca chegou ao mercado. Décadas se passaram e muitos novos designs foram criados, mas nenhum conseguia dominar a tecnologia da caneta esferográfica. Se a bolinha ficasse muito apertada em seu encaixe, a tinta emperrava e não chegava ao papel. Se ficasse muito solta, a tinta vazava e manchava tudo. Acertar esse equilíbrio era muito difícil, pois a pequena esfera exigia um nível de precisão muito alto na fabricação. Foi então que surgiu Laszlo Biró, um homem com um nome que talvez você conheça. Ele percebeu que a solução estava na tinta. A maioria das canetas da época usava tinta à base de água, que escorria, secava lentamente e se infiltrava nas fibras do papel. Além disso, elas dependiam da gravidade para levar a tinta até a esfera, o que, dependendo do ângulo da caneta, produzia resultados muito ruins. Biró começou a experimentar tintas à base de óleo, que eram mais espessas, secavam quase instantaneamente e ficavam sobre o papel, em vez de penetrá-lo. Isso se mostrou um golpe de genialidade e desbloqueou um efeito físico único que fazia a tinta ser misteriosamente atraída até a esfera, sem depender de gravidade ou outras forças externas. Esse fenômeno se chama ação capilar, e é o que permite que a água suba pelas raízes das árvores e que nutrientes fluam em nosso corpo. Podemos observar esse efeito colocando um tubo fino em um recipiente com água e vendo o líquido subir. Mas o que está acontecendo ali? A atração entre o líquido e as paredes do tubo é mais forte que a força que mantém as partículas de água unidas. Então, as partículas de água na parte de cima são puxadas para as laterais do tubo, até que o peso da coluna de água vença essa força. Na caneta de Biró, esse efeito acontecia ao contrário. A tinta passava através das paredes ultrafinas da ponta até chegar à bolinha,
mantendo-a constantemente coberta de tinta. Biró rapidamente patenteou seu design. Para dominar a caneta esferográfica, Biró criou um novo design que conduzia a tinta até a bolinha sem depender da gravidade ou de partes móveis, produzindo um traço constante e suave no papel. Biró aperfeiçoou seu design e sua caneta se tornou um sucesso na América do Sul, mas ainda havia um grande problema. A caneta mais barata que ele oferecia custava, em valores de hoje, $150. E, apesar de o design ser excelente, ela nunca teve sucesso no mercado de massa. Naquele período, as taxas de alfabetização chegavam somente a cerca de 33% e as canetas ainda eram um artigo de luxo. Alguns anos depois, o fabricante francês Marcel Bich descobriu a caneta de Biró e viu aí uma grande oportunidade. Ele comprou as patentes por $2 milhões e começou a projetar uma nova versão, ainda melhor, que pudesse ser produzida em massa a um custo muito mais baixo. Com a ajuda de máquinas suíças de relojoaria de última geração, ele desenvolveu um método para fabricar em grande escala pequenas esferas de aço inoxidável com precisão de frações de milímetros. Em vez de usar metal em toda a caneta, ele adquiriu máquinas que podiam moldar plástico, algo que existia havia apenas alguns anos. O sucesso é tanto que no Brasil a operação da BIC já é a segunda maior do mundo. A revista Isto é Dinheiro destaca que por aqui a identificação é tanta que muitos pensam que a empresa de origem francesa é brasileira. Apesar de não ser, o mercado brasileiro é preponderante para a marca ao tornar-se a segunda maior operação da BIC no planeta. Embora possa parecer apenas uma caneta, é difícil explicar o quão perfeito esse design se mostrou. Não havia peças móveis, molas ou materiais complexos. Vamos dar uma olhada mais de perto. O corpo da caneta é hexagonal, como um lápis, o que evita que ela role da mesa e facilita a pegada. É feito de poliestireno, que é resistente, barato e transparente, permitindo ver o nível de tinta a qualquer momento. Há um pequeno orifício no corpo que permite a entrada de ar para substituir a tinta que sai. A tinta no cartucho é uma fórmula especial que maximiza o efeito capilar e, ao mesmo tempo, produz um traço de alta qualidade. A tinta flui até a ponta da caneta, que contém a esfera de aço inoxidável. Essa esfera é usinada com tanta precisão que pode girar, depositando a tinta no papel. Quando a caneta não está em uso, a esfera forma uma vedação para impedir vazamentos pela ponta. Se a caneta é virada para baixo, a ação capilar e a tensão superficial evitam que a tinta escape pelo corpo. A tampa, que também funciona como prendedor, é feita de polipropileno, o que absorve impactos e evita rachaduras. A caneta era extremamente simples e resolvia todos os problemas que as esferográficas anteriores enfrentavam. Foi um sucesso instantâneo, vendendo cerca de 10 mil unidades por dia na França durante o primeiro ano. Marcel entendia a importância das economias de escala e rapidamente se expandiu para outros continentes, instalando fábricas por todo o mundo. Em 1953, ele já vendia 40 milhões de canetas por ano e a Bic Cristal dominou o mercado global. Agora, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que quisesse escrever ou desenhar podia fazê-lo com facilidade. O mundo estava secretamente esperando por esse produto, que chegou na hora perfeita. Nos 50 anos seguintes, foram vendidas 100 bilhões dessas canetas e as taxas de alfabetização subiram de 35% para quase 90%. É quase impossível imaginar a vida sem essa caneta, e o fato de seu design ter permanecido praticamente o mesmo desde o primeiro dia mostra o quão perfeito ele era. Mesmo diante de tanto sucesso, a Bic não parou no tempo. Reportagem do Infomoney destaca que a fabricante de origem francesa tem apostado em novas soluções digitais para manter relevância em mercado sob constante evolução. Para se adaptar à era digital e transmitir a ideia de uma empresa mais moderna e sustentável, a Bic está diversificando seu portfólio e apostando na aquisição de empresas que tragam mais inovação para seu modelo de negócio. A história da caneta Bic Cristal é um verdadeiro exemplo de como a soma de inovação, precisão técnica e visão empreendedora pode mudar o mundo. Desde as primeiras tentativas de aprimorar a escrita até a simplificação de processos de produção, ela revolucionou completamente o acesso às palavras e ideias. O design simples, barato e incrivelmente eficiente que atravessou décadas sem grandes alterações
conseguiu fazer o que poucas invenções alcançaram: democratizar a expressão escrita em escala global, impulsionando taxas de alfabetização e conectando pessoas de todas as classes sociais ao poder de registrar e compartilhar pensamentos. Agora é a sua vez. Se você gostou do conteúdo e na história dessa marca icônica, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. É sua forma de retribuir o nosso trabalho e fazer com que nosso vídeo chegue a mais pessoas.